Bem-vindo ao podcast Café com o CRM, uma iniciativa do CRM Maranhão. Bom, então estamos aqui para mais um Café com CRM, onde vamos discutir hoje um pouco sobre Dezembro Vermelho, né? É uma campanha muito importante organizada para conscientização da população, dos profissionais de saúde sobre a importância do diagnóstico do HIV, de como tratar, de como desmistificar essa doença que acomete aí uma grande parte da população. Para discutirmos um pouco mais sobre esse tema importante, temos aqui dois infectologistas referência da nossa comunidade que eu vou apresentar aqui para vocês. Primeiramente, temos aqui a doutora Conceição Pedroso. Eu deixo a senhora se apresentar, falar um pouquinho sobre a sua história, tá bom? Tá bom. E, por favor. Então, eu sou Conceição Pedroso, infectologista, formado pela Universidade Federal do Maranhão, e eu fiz residência no Hospital Emílio Ribas, em São Paulo. Então, a gente se fala emiliano, e isso na década de 80. Então, trabalho com esse tema desde o início da epidemia no Brasil. E, atualmente, eu sou professora da Universidade Federal do Maranhão e trabalho também no Hospital Presidente Vargas, onde atuo como infectologista. Muito bem. Temos também meu amigo, grande infectologista, doutor Eudes. Doutor Eudes, fala um pouquinho sobre você, por favor. Obrigado, Bernardino. Boa tarde a todos. Bom, meu nome é Eudes Simões, eu sou médico infectologista, sou emiliano também, formado pelo Emílio Ribas, mas na década de 2010 para cá. Sou professor da universidade também e atuo assim, com paixão na assistência de pacientes com HIV/AIDS. Perfeito. Bom, alguns já me conhecem, mas meu nome é Bernardino Luiz Carlos Bernardino, sou clínico e intensivista. Também sou conselheiro do CRM e hoje eu estou aqui para mediar um pouquinho esse bate-papo extremamente importante. Afinal de contas, esse ano estamos completando 30 anos, né, do programa de HIV/AIDS no Brasil, né, uma data importante, né, de um programa excepcional, né, que teve impacto significativo, é um dos programas de referência, né, no mundo, né, de tratamento de HIV/AIDS, e eu sei que a senhora tem um papel extremamente importante e presente em toda essa história. Então, nada melhor do que a senhora contar um pouquinho da história desse programa para a gente. Então, na verdade, eu conheço um pouco da história do início, né, dessa doença no país. Eu estava começando a residência médica e estava no Hospital Antônio Pedro, no Rio de Janeiro, e nós, então, recebemos um paciente que apresentava uma doença imunossupressora, que clinicamente de cara todo mundo pensou na possibilidade de HIV, porque o HIV já estava em evidência em nível mundial, mas não havia nenhum diagnóstico ainda no Brasil. Então, esse paciente foi internado no leito de isolamento. Nós adentrávamos o quarto... Isso foi em que ano, doutora? 1983. Nós adentrávamos o quarto paramentados, como se hoje se vê um médico que vai atender um paciente de ebola. Então, a gente usava botas de borracha, a gente usava luvas de borracha. Então, era completamente paramentado. Fazia tudo isso no antequarto, entrava para conversar com o paciente. Esse paciente não era brasileiro, ele tinha vindo de outro país e tinha ido para os Estados Unidos, mas nos Estados Unidos ele morava como clandestino, e quando foi descoberto que ele era soropositivo, ele veio para o Brasil. E aqui no Brasil ele também ficou vivendo como clandestino. Então esse foi o meu primeiro contato com o paciente soropositivo. De lá para cá, a gente só viu o número de casos aumentando no Brasil, aí já eram casos brasileiros, e nós não tínhamos tratamento. Então os casos que nós recebíamos nos hospitais, nas emergências, eram pacientes graves, pré-óbito. Então, em alguns casos, a gente conseguia tratar a doença oportunista, o paciente melhorava, ia para casa, mas depois ele reinternava porque nós só tratávamos a doença oportunista.
Então, ele internava com pneumocistose, com neurotóxico, a gente tratava a tuberculose, mas ele retornava com outra doença e acabava morrendo. Então, foi uma época muito triste e uma época em que a medicina ficou muito pesada para quem trabalhava nessa área. Nós não tínhamos muito o que fazer. E foi uma época em que trouxe para nós, enquanto médicos, aquela história de você agora tem que se colocar no seu lugar porque você não é Deus mesmo, você é uma pessoa e a gente teve que ser realmente muito humilde e analisar o que eu posso fazer por esse doente, já que eu não consigo tratar ele, até que começaram a surgir, né, os primeiros antirretrovirais. E os primeiros antirretrovirais começaram a surgir, eu já estava em São Luís, trabalhando aqui, atendendo pacientes já aqui no Hospital Carlos Macieira. Fazendo uma cronologia, já seria em que fase? 1990. Eu já estava aqui. Aí surgiu a azidovudina, que foi monoterapia. Os pacientes melhoravam 6 meses, ficavam super bem, engordavam 7, 8 meses, começava a ficar doente de novo. Até que começa a aparecer as novas terapias. Então, eu acompanhei todo esse caminhar e eu tenho, assim, hoje muito respeito pela ciência, eu tenho muito respeito pela tecnologia que avançou nessa área acadêmica, porque eu vi... assim, eu costumo dizer para meus pacientes, ninguém me contou, eu vi uma doença surgir, matar muita gente, porque não tinha tratamento nenhum. E hoje a gente está diante de uma doença que a gente consegue ter um controle pleno sobre ela e as pessoas terem qualidade de vida. Então, eu tenho muito, muito orgulho dessa nossa ciência. E a gente vê que, enfim, foram aí quase 10 anos aí do início dos casos diagnosticados, né, para até a chegada efetiva da terapia com mudança no histórico, né, do paciente. E isso pode, de uma certa forma, explicar por que de tanto estigma, né? Afinal de contas, por um longo período, tanto os pacientes quanto a classe médica sentiam-se engessados e impotentes com relação a esse grande desafio, né? E o paciente muitas vezes só era mesmo diagnosticado quando ele já estava com as manifestações da imunodeficiência. Da doença. Né? E manifestações graves, né? Então, isso realmente foi muito pesado. Mas a gente, né, ver tudo isso nessa evolução é fantástico. Bacana. São muitas mudanças, né? Sim. Porque eu fico pensando assim, a gente sempre tem que traçar alguns paralelos, eu acho, que eu acho que são importantes. Imagina a situação que a gente acabou de viver da pandemia de Covid, de uma doença desconhecida, a gente teve que lidar com aquilo. A gente passou ali o primeiro e o segundo ano com esse peso, né? De que, poxa, eu não sei o que eu faço, eu não tenho o que fazer, ou ainda não aprendi a cuidar direito do paciente que vive, né? Que tem a Covid. E você tinha que lidar com aquilo dali, teve que lidar com aquilo ali em cerca de 1 ano e meio, 2 anos. A gente já tinha boas respostas, inclusive de tratamentos, de vacinas. Você viver isso durante 10 anos com uma doença, né? Exatamente. É um peso. Exatamente essa metáfora que eu estava fazendo. Tem que traçar esse paralelo para poder ter uma ideia do que foi e de o que é a carga dessa pandemia, que é considerada a pandemia mais longa da humanidade, que é a pandemia de HIV, né? Então, acho que isso é importante. Sim, sim. E se, já que você tocou nesse assunto, se a gente fosse levar em consideração nesses 30 anos, quais seriam os marcos mais relevantes que você diria nessa evolução do programa? Olha, acho que começando do básico, que é diagnóstico, eu acho que esse já é uma revolução que a gente viveu, né, nesse período, né? Que imagino que a professora falou aqui, não é que a gente não tinha tratamento, a gente não tinha nem diagnóstico direito. Para você dizer com certeza que era HIV, você pediu uma sorologia que ia para fora, demorava 3 meses para sair o resultado. 3 meses. Entre os primeiros casos, né, daquela doença extremamente grave que passou a ser identificada, que o paciente não respondia bem e que estava aí extremamente imunossuprimido, até a detecção, o diagnóstico de que aquela doença consistia no HIV, né? Foram quantos anos, mais ou menos, entre as primeiras
os primeiros relatos de casos que depois concluiu-se que era HIV até o diagnóstico definitivo de HIV, foram quanto tempo mais ou menos? Você Olha, tem noção? o primeiro teste veio no mesmo ano que descobriram o HIV, que foi em 85, que isolaram o vírus, né? Mas a doença, ela foi deflagrada, a pandemia, no final de 80 para início de 81. Então demorou cerca de 4 anos só para você conseguir isolar o vírus e ter algum teste diagnóstico. Então podemos dizer que esse teria sido aí o primeiro marco, né? Conseguir fechar o diagnóstico com esses testes. Eu acho até que naquela época isso até ajudava em parte, porque você dava uma resposta de confirmação, mas muitas vezes, imagina, levar 3 meses para um paciente com AIDS avançada, às vezes ele ia a óbito antes de receber o resultado. O que aconteceu com o passar do tempo é que a gente hoje tem testes rápidos, faz em ponta de dedo, do mesmo jeito que se faz um teste de glicemia, que todo mundo está habituado a fazer, e que são testes confirmatórios. Você vai lá, faz um, deu positivo, faz um outro de uma outra marca, deu positivo também, fecha diagnóstico de HIV. Você faz no posto, em qualquer lugar. Hoje você tem autoteste, você compra na farmácia o teste para fazer o teste de saliva, né? Para você se testar sozinho. Então, isso, a questão do diagnóstico, acho que isso muda radicalmente o contexto, porque você dá respostas mais rápidas, mais eficientes, né? Disponibiliza isso amplamente para todo mundo que quiser testar. Então, eu acho que esse talvez seja... Né, eu acho que talvez a professora concorde com isso. Eu acho que esse é o primeiro marco de grande mudança, né, na condução, no manejo dessa pandemia. E nessa evolução do diagnóstico, que eu acho também que é extremamente importante, não só do médico dar o diagnóstico para o paciente que ele está com uma suspeita da infecção, mas de se fazer um diagnóstico precoce, antes do paciente chegar à necessidade de um diagnóstico porque ele tem uma manifestação. Eu acho que é o grande pulo dessa doença, assim, é você descobrir antes de ficar doente para que você não fique doente. E, além disso, né, a partir do momento da autoconsciência do HIV, acaba que algumas medidas de limitação de contaminação de outros acabam surgindo, né? Então... Porque passa a ter ao menos a consciência daquele indivíduo, né? De tipo, poxa, eu estou agora contaminado, não quero que o próximo, aquela pessoa com quem eu me relaciono, ou quem eu gosto, ou quem eu pretendo ter um relacionamento, se contamine, né? Existem hoje ferramentas para diminuir essa chance, mas eu acho que só do diagnóstico ser mais fácil e mais precoce também tem um impacto na incidência da doença, né? Na incidência, na disseminação e em todas, né, em tudo mais para frente. Isso ajuda ao que a gente chama de quebrar a cadeia de transmissão, né? Perfeito. Porque se você sabe... Você naturalmente vai, como você está falando, colocar barreiras, né? Para que você não continue transmitindo, porque agora você sabe. Então, seja ela barreiras no ato sexual, seja ela procurando tratamento para, enfim, controlar o vírus e você parar de transmitir. Então, né? esse seria o primeiro marco. A facilidade ali para o diagnóstico, para as testagens, né? Aí também a própria melhor acurácia desses exames, né? Tal como você falou, hoje um exame tão simples quanto uma glicemia capilar pode passar uma informação bastante precisa e confiável, né? Teria mais algum outro marco que tenha te chamado a atenção? Eu acho que o segundo marco é o tratamento, sem dúvida, né? E aí o tratamento acho que apresentou muitas fases dentro do tratamento do HIV. O início, acho que a professora pode falar melhor disso do que eu, né? Porque viveu desde a primeira droga, né? Quando surgiu o HIV. A década de 90, né? Que foi quando começou, né? E isso impactou severamente a evolução dos pacientes. A doutora até comentou, né? Começou o paciente a melhorar, a engordar e ter uma sobrevida maior, né? E aí surgiu o que eles chamavam de coquetel, né? Logo em seguida. E aí o coquetel nada mais era do que uma mistura de várias classes de antiviral.
que o paciente tomava, e aí era extremamente potente. Aí vem a outra parte, né, que é a parte mais desagradável. Era muito potente, mas também tinha muitos efeitos colaterais. Quantos comprimidos por dia? Então, quando se começou essa fase que eles chamavam de HAART, que era terapia antirretroviral altamente eficaz, altamente potente, nós tínhamos esquemas que chegavam a 22, 24 comprimidos. Uau! Porque eles tinham dose baixa, tinha uma absorção muito, muito ruim e não se tinha certeza da permanência, né, na corrente sanguínea. Então, o paciente tomava uma quantidade muito grande de comprimidos. Então, tinha classe que eles tomavam 12 comprimidos por dia, 6 a cada 12 horas, como a zidovudina, que antes era só de 100 miligramas. E aí, era difícil. E tinha uns comprimidos que nem era uma quantidade muito grande, mas eles eram grandes, né, em tamanho, e o paciente tinha que tomar diluído em água. E eu lembro de um paciente que dizia para mim, doutora, esse comprimido é horrível, ele tem gosto de Vic Vaporub. Aí eu fiquei olhando para o comprimido, que era o DDI na época. Eu olhei para o comprimido, ele era enorme, parecia uma... De danosina, né? De danosina, parecia uma pasta, assim, parecia uma pizza. Aí eu olhei pro comprimido, abri o frasco e coloquei aquele trem na água. Eu quero ver se esse negócio tem mesmo gosto de Vic. Quando eu chego com o copo perto de mim, tinha gosto de Vic. E ele disse, só de olhar aquele negócio tentando borbulhar, eu já começo a ter náusea. Então ele vomitava mesmo quando tomava remédio. Então a gente passou por essa fase também muito difícil, né, dessa evolução. Mas a resposta vinha. O paciente sobrevivia, o vírus morria, o CD4 subia, as doenças oportunistas iam embora. Então, a gente tinha que fazer qualquer coisa para que o paciente aderisse ao tratamento. E sempre pensando nessa ideia, vamos segurar mais um tempo que vai surgir coisa nova, vamos segurar mais um tempo que eles vão descobrir a cura dessa doença. Não vamos desistir agora, sabe? Não vamos caminhar um pouquinho mais para frente que vai dar certo. E assim era tão tóxico, né? Assim, as medicações controlavam, né? Superpotentes, controlavam bem o HIV, mas era tão tóxico que à época você escolhia quem que você tratava. Então, geralmente, você escolhia quando a pessoa ou desenvolvia uma doença oportunista, tem indicação de tratar. Ou quando a imunidade, o CD4, caía para baixo de 350 uma época, 200 uma outra época. Ou seja, a pessoa já atingia a AIDS laboratorial, né? Ou tinha alguma outra doença relacionada ao HIV, como os cânceres relacionados ao HIV, plaqueta baixa por conta do HIV, enfim. Ou seja, o tratamento diferente do que hoje se faz, né? Que a gente trata todo paciente após o diagnóstico, né? Antigamente eram escolhidos os pacientes, principalmente após a manifestação clínica já clínica da ou laboratorial da AIDS mesmo, da imunossupressão AIDS, relacionada ao HIV. Porque era muito tóxico, né? Então, você imagina, se a pessoa tinha diarreia que não parava, vomitava sempre, tinha alterações na composição corporal, né? Fazia lipodistrofia, lipoatrofia, aumentava muito o risco cardiovascular. Então, o risco-benefício, a medicação era excelente para controlar o vírus, mas o risco-benefício pesado, né? Você não tratava todo mundo. Para a gente chegar numa situação agora em que a gente não discute mais, diagnosticou, tratou. Sim. E não é só diagnosticou, tratou, tratamento que a gente chama início de TARV imediato, em até 7 dias do diagnóstico. Perfeito. Muitas vezes sem ter nenhum exame coletado. Perfeito. E você já começa a medicação. Impacta não só na resposta do paciente, ele não chega a adoecer pela imunossupressão, como também na diminuição até mesmo da transmissão, né? Agora, apesar de ser algo que nós entendamos, a gente entenda, mas tem gente ainda que tem um pouco de dificuldade de compreender qual a diferença do ser HIV positivo e ter AIDS, né? Não é a mesma coisa ou não? Você poderia explicar de forma simples? Sim, a gente classifica, hoje chama, né, os termos relacionados ao HIV, eles vão mudando com o tempo, né? Então, hoje a gente chama a pessoa que
que foi diagnosticada com HIV é a pessoa que vive com HIV. Então, a gente sabe que ela tem o vírus. Quando essa pessoa que vive com HIV, ela não trata, por qualquer que seja o motivo, ou porque não sabia, ou porque, enfim, entrou em negação e não quis tratar, você, com o passar do tempo, cai muito a imunidade dela e, por conta disso, ela passa a apresentar as infecções oportunistas. E aí, nesse momento, é que estabelece o que a gente chama de AIDS, que é Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. E que hoje a gente entende que é um estado transitório, se você tratar, né? Você consegue, além de controlar o vírus, você recupera a imunidade. Tinha um tempo em que as pessoas passavam tanto tempo em estado de AIDS, né? Em que ela, depois que entrava em estado de AIDS, ela tinha muito mais dificuldade de sair, porque já estava tanto tempo lá que depletava, né, o seu estoque ali de linfócitos CD4. Você ficava sempre com CD4 baixo, tendo que tomar profilaxia, com risco de adoecimento por doença oportunista. Hoje não. Você trata, controla o vírus, a imunidade recupera e você fica com o CD4 em níveis normais, né? Então, hoje você pode até diagnosticar a AIDS, mas isso não significa que você vai viver com a AIDS para sempre. Você recupera a imunidade e passa a ser uma pessoa que vive com HIV sem AIDS. Inclusive, a gente faz aí a avaliação da carga viral, né? Uhum. E é uma forma importante aí de avaliação da eficácia do tratamento, a resposta, digamos assim, né, ao tratamento, e tem relevância até do ponto de vista epidemiológico aí, né, a transmissibilidade, né, uma vez que a carga viral indetectável, né, podemos considerar que está intransmissível, né? E isso é uma quebra de paradigma, né? E que é importante essa conscientização. A senhora poderia falar um pouquinho sobre isso? Com certeza. Isso também eu acho que é um grande marco, né, do desenvolvimento de tudo que aconteceu até agora com essa doença. É o fato de se descobrir que se o paciente estivesse indetectável, ou seja, a carga viral dele negativa, ele não teria como transmitir o vírus. Eu acho que esse foi um grande salto e uma grande coisa que aconteceu do ponto de vista... uma grande vitória para todos que trabalham para essa doença. Né? E isso impacta... para essa pessoa, porque ela pode não transmitir mais. Isso impacta para aquela mãe que está grávida, que ela vai ficar indetectável e o seu bebê vai nascer com segurança. Isso impacta nessa pessoa para ela ter uma vida normal. Eu posso ter filhos? Pode ter filhos. E aí, eu não sei se é permitido, mas eu queria só lembrar um caso assim que... a gente tem vários casos, mas tem alguns casos que marcam a nossa vida. E eu tive um casal sorodiscordante que descobriu durante o período pré-nupcial. E eles ficaram, né, bem abalados, os dois, e aí me procuraram e leram alguns artigos junto comigo para decidirem se continuariam ou não, porque queriam ter filhos. E eles decidiram ficar, porque descobriram por esses artigos que estavam iniciando ainda os estudos sobre intransmissibilidade em pacientes com carga viral indetectável, que não haveria transmissão, e eles hoje estão super bem. Eu tenho vários casais que estão com seus filhos, um positivo, outro negativo, porque não houve transmissão de uma pessoa para outra. Isso é muito bom. Você hoje chegar no nível desse e ter certeza que você está fazendo o papel, a orientação correta para o casal. Sem dúvida, esse é um marco importante, né? Muito importante. Mais algum outro que tenha, assim, antes de eu te estimular mais, tem mais algum outro que você acha relevante citar? O marco, eu acho que o último marco, que talvez seja um que é muito relevante, que é o que a gente tem discutido mais intensamente nos últimos anos, é a profilaxia pré-exposição, né, que é a chamada PrEP, né? Então, a gente já tinha, há muitos anos atrás, a profilaxia pós-exposição, né? Que é aquela pessoa que ou teve um contato, uma relação sexual de risco, ou ela teve uma exposição do trabalho, né? Um acidente com pérfuro, muito comum dentro do hospital. Com pérfuro cortantes no hospital e tal. Tudo, e você, né? Então, essa é a mais clássica, a profilaxia, clássica, mais antiga, todo mundo
a maioria das vezes você começa a conversar, você sabe que existe a PEP, né? É a profilaxia pós-exposição. Então, você vai lá, tem um acidente, você tem ali até 72 horas, o ideal é que fazer logo na emergência, né? Naquele momento, um pouco nas primeiras horas pós-exposição, você passa 28 dias tomando uma medicação, e isso reduz muito o risco de aquisição do HIV. Então, já existia isso há muito tempo, que passou a existir nos últimos, acho que 10 anos, né? Mais intensamente. Aqui no Brasil, eu acho que menos do que isso, talvez uns 5, no máximo 8 anos, né? Que a gente tem aqui no Brasil disponível, né? No sistema público. É a profilaxia pré-exposição, que aí é um outro cenário. É você tomar a medicação antes de você ter a exposição. Então, existem atualmente dois esquemas que a gente já tem disponível no Brasil. Todos os dois são esquemas orais, e um deles a gente chama de PrEP diário, PrEP oral diário, ou de uso contínuo, que você toma um comprimido por dia, todos os dias, enquanto você estiver tendo relações sexuais de risco, exposições de risco, né? A gente sabe que a gente diz enquanto eu estiver tendo, porque isso muda na vida da pessoa. Tem períodos que você está tendo mais exposições, tem períodos que você não está tendo, e aí você pode trabalhar dessa maneira, né? Essa abordagem já hoje, podemos dizer que dentro dos centros de atendimento ao paciente soropositivo, né? Já são rotinas, né? E de fácil adesão, digamos assim, sim, né? Fácil acesso. Né? De fácil acesso, né? Mas talvez ainda falte um pouco de divulgação dessa alternativa, né? Não apenas para a população em geral, que é o objetivo principal, né? A população em geral está ciente dessa possibilidade, até para poder se elencar dentro de um grupo de exposição, né? Se perceber como dentro desse grupo, para poder se prevenir. E também é importante isso para a população de profissionais de saúde, para que eles possam estar direcionando os seus pacientes que preenchem. Você poderia citar um pouquinho quais seriam esses públicos que o profissional de saúde deveria direcionar para a assistência para PrEP, né? E para que o próprio paciente leigo possa se conscientizar e, opa, eu posso estar prevenindo, diminuindo meu risco, né? Quais seriam esses perfis populacionais, né, de forma clara, que a gente poderia direcionar? Olha, atualmente a gente considera assim, quem é que deve fazer uso de PrEP? Qualquer pessoa que tem exposição sexual de risco. O que a gente considera exposição sexual de risco? Aquela exposição, aquela relação sexual desprotegida com um parceiro. Ou seja, sem camisinha. Sem camisinha. Vou ter relação sem camisinha. Exatamente. Vou lá para Salvador, passar o carnaval, quero me expor, né? Sabendo que existem hoje estratégias, né, de prevenção, né, sem a medicação, mas vou me expor, né? E então eu vou procurar ali. Se você tem relação sexual desprotegida com um parceiro que você não sabe a sorologia, essa é uma relação de risco. Você já tem indicação, se você quiser, de usar a PrEP. Existe, lógico, dentro do programa a população que ele considera prioritária, né? Então, a população prioritária são homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo, travestis, transexuais, população indígena, privada de liberdade. Então, são as pessoas que têm um risco acrescido, né? Porque as suas exposições são muito mais repetidas, né? Então aumenta bastante o seu risco. Mas atualmente se você tem relação desprotegida, ou seja, se você tem relação de risco,
você já tem indicação para usar se quiser acessar o serviço. Olha, vai no serviço, eu queria fazer orientação de profilaxia pré-exposição. E você já pode fazer uso da medicação. E aí existem 2 esquemas, que é um esquema em que você faz uso contínuo, um comprimido por dia todos os dias, e a PrEP oral, que a gente chama de PrEP oral sob demanda. Que aí a PrEP oral sob demanda, você não faz uso todos os dias, mas você faz uso quando você tem uma previsibilidade daquilo que vai acontecer, né? Então, você sabe que vai lá para o Carnaval de Salvador e hoje à noite pode ser que tenha uma relação desprotegida, você toma a medicação pelo menos 2 horas antes da relação, depois toma, são 2 comprimidos, depois toma um comprimido 12 horas depois, mais um 12 horas depois. Pronto, você está protegido naquela relação. Claro que com as medicações atuais, isso está restrito ainda para essa PrEP oral para o homem, porque para a mulher ele não faz nível adequado no fluido vaginal, ele leva 1 semana para fazer, então essa PrEP sob demanda a gente ainda não pode fazer em mulheres, né? Mas em homens você já está autorizado a fazer. E existe uma, que aí essa é uma novidade, né, que o Ministério acabou de anunciar, que vai incorporar isso no SUS, que é a PrEP injetável. E aí aí certamente, como é uma medicação um pouco mais cara, provavelmente o público, porque ainda não saiu a nota específica para ele, né, a divulgação, mas provavelmente vai vir um público mais restrito, em que você dá uma injeção a cada 6 meses. A pessoa fica protegida por 6 meses contra o HIV. A opção da terapia antirretroviral injetável tem uma grande vantagem, que é a adesão. Né? A adesão é um tratamento mais fácil, um tratamento que tem um efeito prolongado, digamos assim, né? É muito maior, né? E existe alguma perspectiva, doutora Conceição, dessa estratégia injetável vir a substituir as estratégias orais no tratamento a longo prazo do soro positivo? Então, existem algumas discussões, mas os estudos e até as drogas que estão disponíveis ainda são para profilaxia. Só mais para profilaxia, né? Porque se tivesse um tratamento que, de forma semelhante ao que a PrEP faz, né? Com uma alternativa, poxa, com 6 meses, né? Eu faço aquele paciente que já está com a carga viral baixa e tal, manter talvez a adesão fosse maior ainda, né? Nós até já tivemos, ainda temos, talvez, uma droga injetável que ela é subcutânea, que é utilizada para pacientes que estão com resistência viral. Mas também não é uma coisa muito boa, não. Tem muito efeito colateral, dá muita celulite, muita dor no local da injeção. E eu disse, a terapia, a profilaxia, digamos assim, pré-exposição, já teve impacto no Brasil? Assim, tem essa alternativa e você tem dados que documentem esse impacto? Como que você resumiria isso? Tem, assim, existem dados relacionados aos estudos populacionais feitos para validação, aprovação, testes de vida real com as drogas, né? Com a profilaxia pré-exposição, e existem os dados epidemiológicos dos boletins, enfim, de acordo com a disponibilidade dessas medicações. O que a gente entende atualmente é que provavelmente a PrEP ela vai mudar a pandemia do HIV, porque o poder que ela tem de evitar uma infecção é muito intenso, ainda mais com essas formulações injetáveis, né? A gente sabe que no começo é mais caro, porque só tem 1 ou 2 medicações, já existe até uma outra que é 1 vez por ano de injeção, então a gente sabe que com o passar do tempo, se populariza, as coisas vão ficando mais baratas, né? Então, o entendimento que se tem é que a PrEP parece ser uma solução, inclusive, para poder diminuir as novas infecções. Afinal de contas, uma estratégia dessa, que seria quase que uma administração por ano, ficaria quase
quase semelhante aí a uma vacina, né? Exatamente. Uma vez por ano toma vacina para gripe, vacina. diminui a incidência. Exatamente. Né? Criar campanhas de PrEP, né? Uma vez por ano, né? Para a população. Agora tem um outro lado, né? Até que ponto que talvez isso não impacte no sentido de, tipo, diminuir a adesão, né, às estratégias mecânicas de prevenção também, né? Porque a partir do momento, não, eu estou tomando, então eu posso ficar tranquilo sem o uso do preservativo, né? Será que isso teria um resultado negativo nesse sentido ou não, né? A gente já tem, né, Eudes? A gente já tem até um resultado negativo com relação a isso. E assim, o que se discute atualmente é que a gente nunca não utilize mais uma só estratégia de prevenção, Sim. né? Então, já há muitos anos que os protocolos, eles não falam... quando coloca de prevenção, ele fala mandala de prevenção, né? Porque são muitas as estratégias em que você reduz o risco de adquirir não só o HIV, mas outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, vamos lembrar de situações que diminuem o risco. Por exemplo, eu fazer vacina para outras doenças. Porque a gente sabe que toda doença sexualmente transmissível aumenta o risco de aquisição do HIV. Então, se eu vacino contra HPV, contra hepatite A, contra hepatite B, é uma forma de prevenir a infecção pelo HIV. Preservativo, eu acho que a gente tem que tocar nesse ponto, porque existe também um pouco de tabu ainda. Vai falar de novo preservativo, porque tem que falar de preservativo. Ainda é a única forma de prevenção que previne contra quase todas as outras infecções sexualmente transmissíveis, com exceção aí do HPV. Né? O resto tudo a gente consegue prevenir aí, com o preservativo. Então, utilização do preservativo, testagem recorrente ou habitual, né? Então você que, de vez em quando eu tenho uma exposição, fazer testagem a cada 6 meses, pelo menos uma vez por ano, faz um teste rápido para ver como é que está a sua sorologia. Utilização, por exemplo, de lubrificantes durante a relação sexual, porque você diminui o atrito, diminui as microfissuras, diminui o risco também de adquirir o vírus HIV. Então, o que a gente fala... Existe muito preconceito também, assim, existem muitas dúvidas da população geral, né, sobre as estratégias de contaminação, né? Então, quando a gente fala de uma relação, daí uma relação entre duas pessoas, né, tem lá o beijo, né, o beijo na pele, o contato, toque. Hoje mesmo fui abordado por a mãe de um paciente que, doutor, eu vou lá cuidar desse meu filho que acabou de ter o diagnóstico, né, de HIV. E eu vim aqui para a gente saber como vai lidar agora. Eu tenho que separar os pratos, os talheres, os copos, né? Então, lá em casa, para os demais membros da família não se contaminarem, né? Então, temos aí várias dúvidas da população. O toque, o beijo no rosto, o beijo na boca, o sexo oral, que muitas vezes é feito sem o preservativo, né? No homem com a mulher, né? E o sexo anal e o vaginal. Como que seria essa exposição e risco de transmissão? Você poderia fazer, a doutora Conceição? Então, é um tema também longo, eu vou falando e depois tu complementa. Então, nós temos o que já se conhece, né, que é direcionado e que todo mundo sabe, a contaminação por via sexual. E aí, dentro da relação sexual, nós temos algumas formas, né, de contato que aumentam a chance de contaminação. Então, a relação sexual anal aumenta a chance de transmissão. A vaginal é um pouco menor, ela vem em segundo lugar, embora, do ponto de vista epidemiológico, seja ainda a maior forma de infecção, porque a quantidade de material de relações e a quantidade de material que fica na vagina é grande.
E se eu tiver machucados nessas áreas, a chance de penetração do vírus também é maior. E aí vem a transmissão vertical, da mãe para o feto, a amamentação, transfusão sanguínea, daí a importância, né, dos bancos de sangue fazerem tantos testes. E tem o contato, né, com o material biológico no acidente, por exemplo, um profissional da área de saúde. Então, o beijo não se pega, o vírus não é transmitido. O abraço, o vírus não é transmitido. E aí vem a pergunta, e isso a gente de vez em quando recebe no consultório ou no ambulatório a pergunta: eu tive relação sexual oral, eu tenho risco de contaminação? E aí a gente sabe que tem menor risco, mas que existe risco, porque a boca pode ter microfissuras. Pode ter fissuras, ferimentos. E aí, por essas fissuras pode haver a contaminação. E o contrário, se eu tiver sangramento, aí eu posso contaminar, né, o parceiro que estava fazendo, onde eu estava fazendo a felação. Então, isso a gente precisa ser muito explícito quando está conversando, porque esses riscos existem e a gente tem que ser muito, muito claro, né, quando fala a respeito disso. Com relação à transmissão vertical, eu acho que é um ponto extremamente importante da gente abordar, porque eu acho que é uma das horas em que o médico realmente pode atuar. Se eu trato a mãe, que eu descobri no pré-natal, eu tenho certeza que aquele bebê vai nascer saudável. É diferente de uma pessoa adulta que vai ter que procurar o médico sozinha para eu tratar e para eu impedir que ele transmita isso para alguém. Eu não vou poder impedir a transmissão se ele não procurar ajuda e eu fizer com que ele trate a doença de maneira correta. Eu não vou nem poder controlar a adesão dele. Mas se a mulher grávida vier, e toda mulher não quer que seu filho nasça doente, e eu tiver uma boa abordagem, uma boa orientação, essa mulher vai tomar a medicação dela de maneira correta e ela não vai transmitir essa doença para o seu bebê. Então, eu acho que o papel do médico ali é uma medicação segura hoje. Segura, uma medicação segura, uma medicação fácil, né, de ser tomada pela paciente. Não vai aumentar... Desde o início da gestação. Desde o início da gestação. Então, isso é extremamente importante, né, de ser abordado. E quando a gente fala do paciente que se expõe a risco, só para a gente deixar claro, assim, não é porque ele vai para Salvador, tá, gente? A exposição, né? Qualquer exposição. Ele pode ir para uma boate, e eu tenho pacientes que dizem para mim, eu estou usando preservativo há muito tempo. Eu estou querendo, esse final de semana, ir para uma festa numa boate, e eu estou querendo não usar preservativo. Então, eu vim hoje para fazer o PrEP sob demanda. Eu não vou tentar dissuadir esse paciente disso. Ele já chegou com a cabeça feita, e ele vai usar a PrEP dele. É para isso que a PrEP sob demanda existe, né? E aí, a gente tem que lembrar esses pacientes que a medicação que eu estou fazendo para prevenir o HIV, ela só previne HIV. O Eudes lembrou muito bem sobre as doenças sexualmente transmissíveis que são impedidas pelo uso do preservativo. Com a PrEP sob demanda, em alguns estados, a gente viu subir o número de casos de sífilis. A gente vê isso também no Maranhão, embora o Maranhão não seja um dos estados com um grande número de pessoas em uso de PrEP. Mas a sífilis, né, houve um aumento bem importante pela redução do uso de preservativo. Então, só lembrando que isso é importante. Perfeito, ótimo. Bom, e se a gente fosse considerar, Eudes, o que você acha que seriam os principais desafios que temos ainda para enfrentar com relação ao HIV/AIDS e o combate aí a essa doença aí que merece tanta atenção? Olha, eu acho que uma das coisas que a gente considera o mais difícil, né? Que é o que mudou pouco, mudou, claro, né? Nesses últimos 40 anos mudou bastante, mas ainda precisa mudar muito o preconceito que existe em torno da doença, né?
Então, as pessoas ainda não conseguem falar abertamente sobre isso. A gente ainda precisa de normativas, né? Recentemente o CFM lançou uma normativa relacionada a sigilo em pacientes que vivem com HIV, quer dizer, você precisa ainda de leis, de legislações para garantir o sigilo dessas pessoas, exatamente porque existe um preconceito e um estigma ainda social muito pesado em torno dela, né? Então esse talvez seja um dos grandes desafios que a gente tem para enfrentar, porque hoje você senta na mesa, você diz abertamente, não, eu fui no médico, estou hipertenso, né, tenho diabetes, mudei meu remédio, estou com açúcar não sei o quê, mas ninguém senta na mesa e diz assim, fui no meu infectologista e a minha carga viral está indetectável do HIV. Ninguém tem coragem de dizer isso, né, publicamente. Por quê? Por conta do preconceito que existe. Uma carga social muito forte, né? E enquanto a gente estiver lidando com isso, certamente a gente vai tá fazendo diagnóstico em pessoas que achavam que não tinham risco, né? Eu acho que eu não tenho risco. Eu sempre pergunto, e você não tem risco por quê? Você não tem relação sexual desprotegida? Eu tenho. Então, o seu parceiro, você já viu o teste de HIV dele? Você já fez o seu? Nunca fiz. Então, você tem relação de risco. Então, né, esse tipo eu acho que de conversa a gente tem que começar a normalizar para a gente poder falar abertamente e as pessoas começarem a se testar, tratar, porque só assim a gente vai conseguir quebrar a cadeia de transmissão e realmente controlar a pandemia, né? Mais um papel importante dessas campanhas, né? Como a do Dezembro Vermelho, né? Dúvida. Que a gente está enfrentando aí. Que é importante, né? E eu acho que o outro desafio grande do ponto de vista científico é a vacina, né? Que para quem lida, a gente brinca que quem faz infectologia, doenças infecciosas, é um ser um pouco estranho, né? Porque a gente estuda doenças estranhas, a gente gosta de estudar e de ver as doenças, mas a gente luta para que tenham vacinas para que essas doenças não existam, né? Então, eu acho que esse é um grande desafio. Do ponto de vista técnico mesmo, não é fácil de se fazer vacina para o HIV. A gente já tem aí grandes avanços em relação a isso, né? Nos trabalhos, inclusive de brasileiros fazendo isso, estudando a vacina, mas ainda a gente entende que tem um passo ainda muito longo para caminhar. Lógico que ciência é uma surpresa. De repente alguém descobre alguma coisa e encontra a solução, né? Uhum. Mas a perspectiva não é uma perspectiva para um tempo breve a gente ter disponível vacina para o HIV. Perfeito. Então acho que esses são os dois maiores desafios que a gente tem para enfrentar. Doutora Conceição, é um grande prazer ter discutido esse tema extremamente relevante com a senhora, né? Uma referência aqui para todos nós, mas gostaria de pedir então uma consideração final sobre o que discutimos, que é uma mensagem que você gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes, né? Então, saiu um trabalho europeu falando que eles fizeram um levantamento sobre qualidade de vida. E eles pegaram população soropositiva e população soronegativa. E, para nossa surpresa, a qualidade de vida mostrada nesse estudo foi melhor na população soropositiva. Então, o que acontece? A população soropositiva, que está ali tomando consciência, que adere ao seu tratamento, ela tem uma consciência corporal, ela tem uma consciência mental muito grande. E aí ele se cuida melhor. Ele tem uma mente mais privilegiada para manter aquele foco naquele tratamento. E o que precisa para que tudo isso aconteça de uma maneira mais harmoniosa realmente é diminuir o preconceito, porque diminuir o preconceito, a adesão ao tratamento também é maior. Então a gente tem tido grandes perdas porque o paciente não aderiu ao tratamento por causa do preconceito. Ele não queria que ninguém visse ele tomando o medicamento, ele escondeu, ele ficou mais magro, mas ele não queria que ninguém soubesse por que ele estava mais magro, e ele acabou abandonando o tratamento por causa do preconceito. E aí ele morreu ou ficou sequelado. Então, hoje eu acho que a principal coisa que a gente pede para qualquer pessoa é que a gente comece a olhar o outro, sabe, como um ser humano normal, como uma doença qualquer. E abrace, dê a mão e que caminhe junto para que a gente consiga controlar essa pandemia. Perfeito. E as suas considerações finais, que mensagem você gostaria de passar aí para o nosso público?
Olha, eu acho que a gente tem uma questão que eu acho que a gente lida diariamente, né? Quando acompanha um paciente normalmente com diagnóstico recente, tudo, e ela se questiona muito, né? O que ela fez para poder adquirir o vírus, né? Então, a pessoa acaba se sentindo muito culpada por aquilo dali. E se você analisar friamente, o que ela fez foi fazer o que a maioria, ou quase todas as pessoas já fizeram na vida, que foi ter pelo menos uma relação desprotegida, sem saber a sorologia do seu parceiro. Se a gente for bem honesto, né, a gente vai se reconhecer como ter se arriscado, né? E essa pessoa teve essa mesma atitude, né? Então, eu acho que é uma das coisas que eu acho que a gente precisa desmistificar, né? Da gente se reconhecer, né? Enquanto, olha, eu também já corri risco ou ainda corro riscos, né? De ter relações de risco para aquisição do HIV. E a segunda coisa, eu acho que talvez seja até uma tarefa para casa, né? Para todo mundo. A gente, nesses muitos anos aí de campanhas de combate ao HIV, a que eu mais gostei de todas elas era uma que chamava assim, Fique Sabendo, né? Tem muitas campanhas muito boas, né? Mas essa eu acho que era melhor, Fique Sabendo. Então, que ela começava fazendo a seguinte pergunta, você sabe a sua sorologia? Então, fique sabendo a sua sorologia. Então, vá testar. Nunca testou? Eu testei, mas faz muitos anos, eu já tive um ou outro. Então, você precisa testar. Então, eu acho que é o primeiro passo para a gente começar também a desmistificar isso, né? É a gente ter coragem de se testar e falar abertamente, não, eu vim aqui fazer um teste de HIV. É de graça, não precisa de requisição médica, você vai no postinho, eu queria fazer teste, tá tendo? Então, vai lá, faz o teste do dedo. Então, eu acho que é talvez um recado, né, que a gente deixa para as pessoas. Se você não saiba, fique sabendo, né, qual que é o resultado da sua sorologia. Eu acho que esse é o primeiro passo. Perfeito. Pessoal, muito obrigado e até o próximo Café com CRM. Café com o CRM Maranhão. Seja bem-vindo ao podcast dos médicos e médicas maranhenses.